Há momentos na vida em que você para sem querer, não porque chegou a algum lugar, mas porque não sabe mais para onde continuar andando. A mente gira, o corpo pesa e a alma silenciosa mal sussurra que algo está errado. Não é fácil dar um nome a esse sentimento. Não é tristeza ou raiva, nem é apenas cansaço. É uma espécie de vazio quente, uma névoa que não dói tanto quanto desconcerta. É semelhante a estar acordado por fora, mas dormindo por dentro. É lá, bem nesse ponto, que muitas pessoas começam a procurar ajuda. Alguns chegam com os olhos vazios de tanto não ser, outros com o coração desmoronado por terem contido tanto. E então surge a pergunta: o que há de errado comigo? Por que me sinto assim? Carl Gustav Jung, um dos psiquiatras mais lúcidos e visionários do século XX, entendeu esse tipo de dor. Não expliquei apenas com produtos químicos ou diagnósticos. Não reduzia a um cérebro que não funciona como deveria. Para Jung, o sofrimento psíquico não era apenas uma disfunção. Era uma mensagem, um chamado da alma. O sofrimento como linguagem da alma. Ele acreditava, e disse isso com a serenidade de quem já viu muito, que a ansiedade e a depressão muitas vezes não são doenças, mas sintomas de uma profunda desconexão. Não com o mundo, consigo mesmo, com o sentido, com o simbólico, com a vida vivida a partir de dentro. Jung disse que o ser humano não é feito para o conforto absoluto, que a vida, por sua própria natureza, é tecida de dificuldades. Mas não qualquer dificuldade, mas aquelas que empurram a alma para o crescimento, que convidam o ser a nascer além do ego. É difícil ouvir isso quando você só quer parar de sofrer, mas há uma verdade libertadora nesse olhar. Se o desconforto não for apenas uma falha, mas um sinal, então ele pode ser entendido. E se pode ser compreendido, pode ser transformado. Jung não desprezava a medicina nem os avanços de seu tempo, mas observava com preocupação como o uso indiscriminado de psicotrópicos anestesiava o que deveria ser ouvido. Nem tudo que dói deve ser suprimido, ele parecia dizer a cada texto. Às vezes, a dor é a única maneira de a alma falar. Em vez de pílulas, Jung ofereceu símbolos. Em vez de diagnósticos, mapas interiors, seu método não começou com uma receita, mas com uma pergunta: qual é o sentido da sua vida? A crise de sentido no mundo moderno não era uma questão teórica, era uma porta. Porque Jung sabia que muitas vezes a ansiedade não vem de pensar demais, mas da falta de direção. Essa depressão nem sempre é um abismo químico, mas uma vida sem história, uma existência que perdeu sua narrativa interna. E é aqui que sua proposta se torna radicalmente humana. Para curar, devemos voltar ao símbolo, ao abismo, aquele espaço íntimo onde cada pessoa descobre que sua história tem valor, que sua dor tem raízes, e que sua alma não está quebrada, mas esquecida. Porque sim, disse Jung, os seres humanos modernos se esqueceram. Ele esqueceu que não é apenas matéria. Você esqueceu que precisa de mais do que apenas sucesso, dinheiro ou distração. Ele esqueceu que dentro de si mesmo existe um fogo sagrado que não se extingue com realizações, mas com significado. E quando esse fogo se apaga, mesmo que um pouco vida esfria, está cheio de perguntas sem resposta. Rotina sem alma. Conquistas que não alimentam. É aí que aparece aquela tristeza sem nome, aquela ansiedade que não acalma, aquela angústia que você não sabe de onde vem. A alquimia do sofrimento consciente. Mas Jung não parou por aí. Ele não era um pessimista, ele era um guia. E com profunda compaixão recordou-nos algo essencial. A alma não procura evitar a dor, procura encontrar nela um sentido. É por isso que o primeiro passo de seu método era sempre o mesmo: ouvir, não o terapeuta, mas a si mesmo. Para aquela voz abafada por anos de exigências, máscaras, deveres, para aquela parte da alma que ainda sabe o que quer, mesmo que não saiba como dizê-lo. A partir daí, daquele silêncio fértil, começa a verdadeira terapia. Não aquele que procura consertar alguém, mas aquele que permite o renascimento. Jung chamou isso de individuação. Poderíamos chamá-lo de voltar para casa. Jung diz que o sofrimento é como uma semente. Não qualquer semente, mas uma semente escura e silenciosa, que precisa da pressão da terra para brotar. À primeira vista, parece que essa semente está morrendo, que está apodrecendo, mas dentro acontece o oposto, ele se prepara. O mesmo acontece com a alma humana. O que parece ruína é muitas vezes germinação. O desafio de abraçar as dificuldades, no entanto, vivemos em uma época em que somos ensinados a temer o sofrimento. Dizemos que tudo deve ser fácil, que o bem-estar é o estado natural, que se algo dói deve ser eliminado rapidamente. E assim, sem querer, perdemos contato com uma das maiores verdades da existência, que os desafios não são inimigos, são iniciações. Jung não era estranho à dor. Ele o viveu, desceu ao seu próprio abismo, enfrentou suas sombras, sentiu a vertigem da falta de sentido. E dali, daquela noite interior, voltou com uma sabedoria que não se aprende nos livros. A vida não é confortável, nem deveria ser, porque é no atrito que a alma encontra sua forma. Ele disse:
O ser humano precisa de desafios, não porque seja masoquista, mas porque os desafios ativam as forças adormecidas de seu espírito. E acrescentou algo ainda mais poderoso. Não existe terapia que elimine todas as dificuldades, e se existisse, seria perigosa porque nos enfraqueceria. Esse olhar não é cruel, é profundamente amoroso porque nos lembra que podemos. Essa dor não nos quebra por padrão, ela nos molda. E que fugir de todo desconforto é, no fundo, fugir da nossa própria grandeza. O encontro com a sombra pessoal. Há um canto dentro de você que você quase nunca entra. Não porque tá fechado, mas porque dói. Porque há coisas lá que você não quer ver. Memórias, impulsos, reações, palavras que você disse e não entende o porquê, gritos que você não deu, desejos que você silenciou. É o lugar onde vivem os vossos nãos, o vosso nunca mais, a vossa vergonha, o vosso medo, a vossa escuridão. Jung chamou isso de sombra. E não é um castigo, não é o inferno, é simplesmente aquilo que você não pôde ou não ousou ser. O que foi censurado por outros, o que você mesmo negou para sobreviver, é a sua parte mais humana e também a mais esquecida. Quando somos jovens, aprendemos que existem maneiras de ser que são bem-vindas e outras que não são. Aprendemos, muitas vezes sem palavras, que existem emoções que não devem ser mostradas, que existem verdades que são melhor escondidas, que há partes de nós que causam problemas. E assim, sem perceber, começamos a construir uma máscara, uma versão aceitável de nós mesmos. Educados, sorridentes, funcionais. Mas por trás dessa máscara, algo é relegado, algo real, algo que continua a bater mesmo que ninguém veja. A sombra não é o inimigo é o esquecimento, a integração dos rejeitados. E diz com firmeza: toda pessoa carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver integrada em sua vida consciente, mais escura e densa ela será. Isso significa que não olhar para nossa sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, torna mais forte, mais reativo Selvigen. Porque tudo que negamos acaba assumindo o controle de baixo. Já aconteceu com você que você explode por algo aparentemente pequeno? Ou que você está muito irritado com algo sobre outra pessoa que se parece com você no fundo? Essa é a atuação das sombras. É o seu inconsciente empurrando para fora aquilo que não pode mais ser escondido. Mas aqui está uma verdade profunda. A sombra também contém luz, sim, leve. Porque lá, junto com seus medos e feridas, há também seus dons reprimidos. Sua força para estabelecer limites, sua paixão, sua criatividade, sua capacidade de dizer não, sua raiva justa, seu fogo. Muitos de nós fomos criados para acreditar que ser bom é ser submisso, gentil, complacente. Mas isso não é bondade, é adaptação. E a adaptação prolongada, sem autenticidade, te deixa doente. O caminho da individuação. Há algo profundamente transformador no momento em que se para de fugir de si mesmo. Não acontece de uma só vez, às vezes você nem percebe. Mas há um ponto, se você tiver sorte, se tiver acordado, em que entende que não pode mais ignorar o que tem dentro. E esse instante, embora sutil, é um limiar para a alma. Jung chamou isso de individuação, não como um conceito técnico, mas como uma experiência vivida, corporificada, intransferível. A individuação é o processo pelo qual cada pessoa se torna quem realmente é. Não em quem lhe disseram que deveria ser, não em quem ele aprendeu a fingir, mas naquele ser único, irrepetível, íntimo, que já vive nas profundezas de você, esperando para ser lembrado. Não é um caminho fácil. Implica perder, implica ver as máscaras caírem, implica sentir o vazio do velho sem ainda ter o novo, mas também envolve algo sagrado, voltar para você. O poder dos símbolos e sonhos. Há algo em você que nunca dorme. Mesmo que seus olhos se fechem e seu corpo descanse, essa parte ainda está viva. Ele se move em silêncio, fala em imagens, sussurra em símbolos, tece histórias. Jung chamou isso de inconsciente. Mas não é um inconsciente como um quarto escuro cheio de coisas quebradas. É antes um templo subterrâneo, um lugar de profundidade sagrada. Um espaço onde tudo o que você é e tudo o que ainda pode ser habita. E todas as noites esse templo lhe envia mensagens. Às vezes caótico, às vezes bonito, às vezes aterrorizante. Nós os chamamos de sonhos. Jung diz que os sonhos são a linguagem mais honesta da alma. Eles não mentem, não se maquiam, não seduzem. Eles apenas mostram, de forma simbólica, arquetípica, ancestral, porque dentro de você não vive apenas a sua história. Vive a história de todos, os arquétipos da alma. Existem símbolos que aparecem em seus sonhos que também apareceram nos de pessoas de outras épocas, de outros continentes, de outras culturas. Isso é o que Jung chamou de inconsciente coletivo. E ali, naquele vasto mar simbólico,
Há figuras que se repetem. Eles são os arquétipos, formas universais que habitam nossa psique. Eles não são caracteres fixos, mas padrões vivos. Energias que tomam forma em suas visões, em suas emoções, em suas intuições mais profundas. O encontro com esses arquétipos é transformador. A Anima e o Animas. As figuras contrassexuais que representam nossos aspectos emocionais e racionais reprimidos. A pessoa, a máscara social que usamos para funcionar. E nas profundezas, o eu, a totalidade, a unidade interior, o centro secreto de nossa alma. A busca da tarefa sagrada. Inhum relatou com profundo respeito seu encontro com um chefe de uma tribo Pueblo. Aquele homem lhe disse algo que mudou sua maneira de ver o mundo. Ajudamos o sol a nascer todos os dias. É nossa tarefa sagrada. Se não fizéssemos, o mundo deixaria de existir. Yun ficou impressionado não com a crença em si, mas com o que ela representava. Aqueles homens e mulheres viviam com significado, com propósito. Eles não sofriam de neuroses, não precisavam de medicação, não estavam perdidos. Eles tinham uma tarefa sagrada, e isso os sustentava. Por outro lado, disse Yun, no Ocidente, muitas pessoas vivem como fantasmas correndo de um lugar para outro, procurando algo que não sabem nomear, obcecadas em alcançar, ter aparecer mais vazias por dentro, com os olhos de quem se esqueceu de quem são. A pressa como uma doença da alma. A pressa é a doença desta época. Eles nos ensinaram que se você não for rápido, ficará para trás, que se não produzir mais, valerá menos, que se não fizer barulho, ninguém o verá. E assim, sem perceber, trocamos alma por aceleração. Mas Yun intuiu. A alma não habita a velocidade. A alma precisa de pausa, precisa de espaço, precisa de silêncio para poder mostrar-se. Não porque seja frágil, mas porque é profundo. E o abismo não grita, ele sussurra. É por isso que quanto mais você se apressa, mais você se desconecta. Quanto mais você age sem estar lá, quanto mais você repete sem sentir, mais você faz sem entender o porquê. E nessa corrida, o que você perde não é apenas energia, é significado, silêncio como remédio. O silêncio é um dos lugares mais temidos pela alma desconectada, pois nele não há distração possível. Não há argumento que justifique, não há ruído que cubra o que já está pedindo para ser olhado. Mas ao mesmo tempo o silêncio é um dos espaços mais férteis que existem. Onde não há palavras, as raízes começam a crescer. Onde não há estímulo externo, a consciência desperta. E onde tudo parece vazio, na verdade é o começo de tudo que importa. O próprio Yun passava longas horas, até dias, sozinho em sua torre em Bolingen, sem outra companhia além de seus pensamentos, seus símbolos, seus sonhos. Sua alma. Não era solidão isolar-se do mundo, era solidão reentrar nele de um lugar mais profundo. Entregar-se como um ato sagrado. Desistir não é falhar, não é desistir de tentar, não é resignar-se à vida. Entregar-se em sua forma mais profunda é parar de lutar contra o que já é. É permitir que a realidade tenha seu espaço sem distorcê-la com nossas projeções, sem manipulá-la com nossas expectativas. É olhar para frente com honestidade radical e dizer: é assim que eu sou. É assim que me sinto, é assim que estou agora. Sem culpa, sem máscara, sem necessidade de me justificar. E entendeu que a psique humana se cansa quando vive em guerra interna. Quando uma parte quer se curar e outra resiste. Quando uma parte busca controlar tudo e outra só quer descansar. Esse atrito constante não nos deixa respirar. As mortes necessárias da alma. Morrer nem sempre é uma tragédia. Às vezes é a coisa mais sagrada que pode acontecer com você. Não estou falando de morte física. Embora mesmo isso, quando se trata de seu tempo, possa ter sua dignidade e sua paz. Estou falando sobre essas mortes invisíveis, aquelas versões de você que precisam ser desligadas para que outra coisa possa nascer. Yun disse que a alma é transformada não quando você acumula mais, mas quando você deixa ir, quando você permite que certas identidades morram para que sua essência possa respirar. E esse processo não é confortável, não é limpo, não é rápido. É como uma queda lenta das folhas no outono. Cada folha representa uma história, uma crença, uma maneira de olhar para si mesmo. E vê-los cair dói, porque com eles também vai uma parte da sua segurança, da sua estrutura, do seu controle. Renascimento das cinzas. Após a morte simbólica, não há fogos de artifício, não há festa de boas-vindas. Há um novo silêncio, um espaço diferente, um ar mais limpo dentro de você. E aí, bem ali, começa o renascimento. Não como você imaginou, não com luzes, certezas ou grandes decisões, mas com um sentimento suave, quase imperceptível. Você está de volta. Não como antes, não como alguém que tenta recuperar o que foi perdido, mas como alguém que entendeu que tudo que caiu, tudo que saiu, tudo que doeu, também foi necessário. Yun falou do renascimento não como um evento externo, mas como uma experiência interna. Ele disse que toda vez que algo essencial em você morre, uma ilusão, um relacionamento, uma ideia fixa,
nasce também uma nova possibilidade, uma nova maneira de ver, sentir e estar no mundo. Amor maduro e consciente. Há um amor que não é ensinado, não se aprende nos livros, não se constrói com fórmulas. É um amor que nasce quando você não precisa mais do outro para completá-lo, porque você já esteve lá. É um amor que não pretende absorver, corrigir ou salvar. É um amor que olha e diz: eu te vejo sem querer te mudar. Eu te amo sem querer possuí-lo. Jung entendeu que o amor verdadeiro não surge do desejo de fusão, mas do encontro entre duas totalidades. Duas almas que, quando se encontram, não se tornam dependentes, mas espelhos. Eles não são anulados, mas despertados. Eles não estão vinculados, mas celebrados. Espiritualidade incorporada. Há uma espiritualidade que não precisa de incenso ou templos. Uma espiritualidade que não é proclamada, mas que é sentida. Não é feito de palavras bonitas ou rituais emprestados. É feito de presença, de atenção, de amor simples, de olhos que veem o invisível no cotidiano. Jung acreditava profundamente nessa forma do sagrado. Para ele, a própria vida era o templo, a alma o altar e toda a experiência humana menos alegria, perda, desejo, dor, amor, medo poderia se tornar um caminho de encontro com o divino. Se alguém soubesse habitá-lo com a verdade, você não precisa ir muito longe para tocar no mistério. Basta realmente olhar para o que já está aqui. Um copo quente em suas mãos, o silêncio compartilhado com alguém que você ama. Uma árvore se movendo ao vento, o som de sua própria respiração depois de chorar. Tudo isso, se você habitá-lo com alma, torna-se oração. O retorno ao mundo com presença. Toda jornada profunda tem um retorno. Não um retorno ao ponto de partida, mas um retorno à vida de outro lugar, mais ancorado, mais limpo, mais inteiro, como alguém que foi para o fundo do mar e quando emerge não precisa mais mostrar que mudou. Ele irradia isso e entendeu esse ciclo. Ele o viu como uma parte essencial do processo de individuação. Não basta conhecer-se. Não basta integrar-se. Em algum momento a alma quer se oferecer, não de sacrifício, mas de abundância. Não por obrigação, mas por coerência. Porque quando alguém realmente se encontra, começa a se tornar uma oferenda. E isso não é forçado, não é planejado, acontece. Está na maneira como você fala, na maneira como você se preocupa com o que importa, na qualidade de seus vínculos em sua presença quando os outros se sentem perdidos. O legado invisível da alma desperta. Você pode nunca escrever um livro. Talvez seu nome não apareça em nenhuma placa. Talvez ninguém se lembre de você por feitos grandiosos ou discursos inspiradores. E, no entanto, você pode transformar vidas. E Jung sabia disso. Eu vi isso em pequenos gestos, em mudanças sutis que ocorreram quando alguém decidiu ser mais honesto consigo mesmo. Quando uma pessoa parou de fingir e começou a viver a partir de seu centro, algo invisível se reorganizou ao seu redor. Pois a alma, quando vivida, tem um impacto silencioso, mas imenso. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa incorporar sua verdade. E essa verdade, quando vivida com humildade e coerência, torna-se luz para os outros. Luz que não ofusca, mas guia. Luz que não exige, mas convida. Às vezes basta uma pessoa que se atreve a ser real para que todo um ambiente comece a mudar. Alguém que não repete os velhos padrões, que não ri por obrigação, que não critica por pertencer, que não se abandona por medo. Alguém que diz: eu não sei tudo, mas é assim que me sinto. Isso é quem eu sou, o despertar de uma nova consciência. Chegamos ao fim deste caminho, mas não é um fim, é um limiar, porque o verdadeiro nunca acaba, apenas se transforma, se expande, se aprofunda. E você que chegou até aqui sabe disso. Algo em você já mudou. Você não precisa entender tudo para sentir. Apenas feche os olhos e respire. Você é diferente, mês presente, mês desperto. Mais em si mesmo. Talvez você não tenha todas as respostas, talvez ainda sinta medo, mas algo em você não quer mais voltar, porque você já experimentou outra maneira de ser, mais lenta, mais viva, mais humana, e isso não é esquecido. Você caminhou em sua sombra, tocou seu silêncio, lembrou-se de sua alma, sentiu o chamado para viver com significado. E mesmo que o mundo permaneça o mesmo, você não é o mesmo. Esse é o poder do caminho interior. Não muda sua vida do lado de fora imediatamente, mas muda como você habita, muda como você a vê, muda de onde você decide. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E você, quando foi a última vez que realmente se ouviu?